Olá, seguindo aí agora a nossa terceira questão, 16, o exame 16 aí de ordem. Vamos já direto aí. Se você que não se inscreveu, se inscreva ainda. No final, se gostou, dá um like. Vamos caminhando. Numa discussão lá de futebol, o Rubens Henrico, em comunhão de ações e desígnios, chamam o Eduardo de ladrão e estelionatário, razão pela qual o Eduardo formula uma queixa-crime, né? Vamos ver mais para frente aí. No curso da ação penal, já estamos dentro da ação penal, foi recebida, né, a queixa-crime e o juiz recebeu, tranquilo. O Rubens procurou o Eduardo e foi lá e pediu desculpa. Pô, Eduardo, não foi bem assim e tal, tal. E tranquilo. E ele realizou o perdão, né, expressamente em relação, o Eduardo realizou o perdão expressamente em relação a Rubens, mas falou que Henrico já não é a primeira vez que ele faz isso e tal, e vou botar para frente. Tá bom, então essa foi essa situação aí. A pergunta vem: qual o crime praticado em tese por Rubens e Henrico? Ora, nós estamos dentro lá do crime, do título de crimes contra a honra. Aí só para dar aquela relembrada, né? O crime contra a honra tem a honra objetiva, que é o que eu gozo perante a sociedade, o que a sociedade pensa de mim se for falar algo a meu respeito, o que a sociedade vai pensar a meu respeito, entendeu? É a reputação que eu tenho perante a sociedade. Já a honra subjetiva, o que eu tenho de autoestima, o que eu tenho de mim mesmo, da minha reputação de mim mesmo, que eu sinto que eu tenho perante a sociedade, aí já é o contrário, parte de mim para a sociedade. E nesse caso aqui, só para não confundirmos, que às vezes poderia chamar ele de ladrão e estelionatário, poderia levarmos lá para a questão de difamação, mas não é. Aqui ocorreu a chamada injúria, previsto no artigo 140. Então a resposta seria artigo 140, injúria. Os dois praticaram o crime de injúria, previsto no artigo 140 do Código Penal. Por que não a calúnia? Por que não a calúnia? Confundir com a calúnia. Acho que eu tinha falado de difamação, né? Mas é calúnia, lá previsto no artigo 138 do Código Penal. Não é calúnia porque na calúnia, o tipo penal fala aqui, ó, por exemplo, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, eu tenho que criar um fato, no caso aqui, ladrão, estelionatário. Eu poderia falar que Eduardo, no dia tal, com grave ameaça, com arma ou com faca, roubou uma pessoa e tal. Então inventar uma história, ou seja, falsamente, aí seria a tal da calúnia. Aqui não é calúnia. Aqui eu imputei umas qualidades pejorativas em relação ao Eduardo. Eu chamei ele de ladrão, eu chamei ele de estelionatário. Se eu xingasse ele, falasse que ele fosse moleque, no sentido pejorativo, aí eu estaria atingindo a honra subjetiva dele, o que ele tem dele do seu decoro, né? Da sua dignidade, entendeu? Então, aí nesse caso está claramente caracterizado que foi a prática de injúria de Rubens e Henrico, tá bom? Tranquilo a questão. Vamos ver aqui a questão, a letra B, o que pergunta. A letra B pergunta aqui: que argumento poderá ser formulado pelo advogado de Henrico, já que o Eduardo não fez expressamente ali o perdão, conforme fez perdão ao Rubens, né? Ao Rubens, o que poderia ser evitado em relação à sua punição? Ora, o perdão concedido a um dos querelados, o querelado é aquele que é o acusado em relação à queixa-crime, né? O querelante seria eu como vítima, apresentado, seria do Eduardo, no caso aqui o querelante, apresentando a queixa-crime. E quem está sofrendo a ação seriam os querelados. Então, o perdão oferecido a um dos querelados, no caso foi oferecido a Rubens, a todos os outros querelados se estende. Está previsto no artigo 51 do Código de Processo Penal. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. 51. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza todavia efeito em relação ao que recusar. Ou seja, o perdão também, eu como vítima, oferecendo perdão, no caso expressamente,
o querelado tem de aceitar ou não, ele pode aceitar ou não esse perdão. Ele pode botar para frente a ação e falar, não, não foi bem assim que eu falei. Então, ele acaba invertendo a situação. Pode vir inverter a situação se ele não aceitar. Então, ele tem que aceitar o perdão, o querelado tem que aceitar o perdão, tá bom? Falando em perdão, aí sim, no caso aqui, se eu aceitar o perdão, aí eu vou, combinado ali com o artigo 51 do Código de Processo Penal, se o Henrico aqui, por causa, para evitar a punição dele, ele aceitaria o perdão e entraria numa situação lá da extinção da punibilidade, artigo 107 e inciso 5 do Código Penal. Ali estaria extinta a punibilidade. Aqui a pergunta veio no sentido de evitar a sua punição, tá bom? Então aqui é interessante essa questão, dá uma olhada no 107. O 107 fala que extingue a punibilidade, né? Ali pela renúncia e tal, e pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Lógico, pelo artigo 145 do Código Penal, fala que o crime é de ação privada, né, em relação a esses crimes aqui. Que tem momento ali que não há ação privada, às vezes até incondicionada, quando se trata a honra do presidente da República, aquela coisa toda. Mas o 145 do Código Penal fala que é de ação privada. Nos crimes previstos neste capítulo, que seria lá o capítulo contra a honra, né? Somente se procede mediante queixa, salvo quando o artigo... Aí vem dizendo lá aquelas outras situações lá. Mas esse caso aqui seria queixa, está tranquilo e está viva a questão aqui. Só para aprofundarmos um pouco a respeito do perdão, e poderíamos até colocar na prova, além desse artigo 51 que fala do perdão, botar o artigo 106 do Código Penal. Ali também trata de perdão, vem bem mastigadinho ali o perdão, que corrobora, que é combinado com o artigo 151 do Código de Processo Penal. O 106 fala que o perdão no processo ou fora dele, expresso ou tácito. Depois vamos ver rapidinho o que é tácito aqui. Aí fala, inciso 1, ser concedido a qualquer dos querelados, a todos se aproveita. Tranquilo, não há confronto em relação ao artigo 51, muito pelo contrário. Se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros, tranquilo. Se o querelado o recusa, não produz efeito, aquela situação lá. O querelado tem que aceitar, tem de aceitar, né, o perdão. E o parágrafo 1º fala sobre o perdão tácito. O perdão tácito seria aquele que o Eduardo, no caso, não se expressou, mas continuava a conversar com o Rubens, com o Henrico, e iam para a partida de futebol, conversavam sobre futebol, da discussão de futebol, abraçavam, tiravam selfie, tomavam cerveja juntos. Então, isso seria o perdão tácito, tá? Não seria expresso. Isso aí poderia um dos querelados falar, olha, nós somos amigos, a ação não pode continuar, ela tem que ser extinta, tá bom? Nessa situação aí. Então a questão é muito, muito legal, observamos que passamos bastante pelo nosso vade-mecum, vimos algumas coisas sobre perdão não, sobre no que tange a honra objetiva, subjetiva e por que não é calúnia, e muito, muito legal a questão, muito fácil da gente lembrar na hora e executar essa questão aí com tranquilidade, tá bom? Então fiquem com Deus, vamos para a próxima quarta questão e fechar logo esse 16 exame de ordem aí.